professores! Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 9ª lição, que tem por título Pedras poderiam se tornar pães. O texto principal está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, que nos diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O resumo da lição nos diz: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. São 3 os objetivos desta lição. O primeiro é mostrar como se deu o início da tentação de Jesus no deserto, explicar como foi a chegada do inimigo no deserto para tentar Jesus e conscientizar de que nem só de pão o homem viverá. O texto bíblico, que é a base para esta lição, está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, e Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 3, depois o 10, depois o 11. É importante que você faça, professor, toda essa leitura junto com seus alunos, pois se trata do texto bíblico base para esta lição. A título de introdução, você pode começar explicando que, diferente dos outros assuntos abordados até agora, diferente dos outros personagens tratados até agora, hoje nós estudaremos a respeito de Jesus. E aí é importante dizer que nem Jesus ficou isento de sofrer tentação. Mais uma vez, nós precisamos dizer aos nossos alunos que todos nós estamos passíveis a passarmos por tentações. Mas o diferencial está no ceder ou não à tentação. Então hoje nós aprenderemos com o mestre, o nosso Senhor Jesus, como vencer uma tentação. Você pode também, a título de introdução ainda, explicar aos seus alunos que não é objetivo dessa lição tratar sobre as 3 partes, digamos assim, ou as 3 tentações que Jesus sofreu ali naquele deserto. Em Mateus capítulo 4, mas apenas a primeira, ok? Então você situa eles bem direitinho sobre isso e dará tudo certo em nome de Jesus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, o início da tentação. O segundo, a chegada do inimigo. E o terceiro, nem só de pão. Cada tópico se subdivide em 3 subtópicos. Vamos então ao tópico 1. O que é indispensável ser falado? O que nós não podemos esquecer de falar nesse primeiro ponto? Esse primeiro ponto traz consigo o subtópico o batismo de Jesus, conduzido pelo Espírito, e Satanás entra em cena. Então, nesse primeiro ponto, professor, é importante nós situarmos os nossos alunos do momento ou contexto que a tentação de Jesus aconteceu. Então, você vai voltar um pouquinho com eles e você pode abrir a sua Bíblia junto com eles no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Este episódio da vida de Jesus também está escrito em Marcos, capítulo 1, versículos do 9 ao 11, em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, e João, capítulo 1, versículo 32 ao 34. Então você pode escolher qualquer um desses textos, né, dos evangelhos, para fazer a leitura com eles, mostrando o batismo de Jesus. E aí no batismo de Jesus acontecem algumas coisas que é preciso frisarmos aqui. Primeiro, João Batista resiste um pouco para batizar Jesus, porque ele entende que é inferior a Cristo. Portanto, deveria ele sim ser batizado por Jesus e não o contrário. Mas Jesus diz e explica a João que se fazia necessário esse ato. Então João resolve batizá-lo. E o mais importante que nós precisamos destacar nesse episódio é o versículo 17 do capítulo 3 de Mateus, que diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui, quando Jesus foi batizado por João nas águas,
que João vê o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus, uma voz, a voz de Deus brada do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Deus agora confirma, ratifica a divindade de Jesus Cristo. Você retrocede um pouquinho na história, situa os seus alunos nesse momento do batismo, explica que o Espírito Santo, depois do batismo de Jesus, é quem o leva para o deserto. E aí você pode abrir a Bíblia com seus alunos já no capítulo 4. Já no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito aqui está com letra maiúscula, representando o Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus conduziu Jesus para o deserto a fim de ser tentado por Satanás. Não só isso, mas ele passou um período de 40 dias em jejum, orando a Deus, se consagrando, buscando a Deus. E aconteceu também, neste tempo, a sua tentação. Então nós precisamos situar o nosso aluno desse contexto. O Espírito levando Jesus para o deserto a fim de que ele fosse tentado. Então nem sempre os desertos das nossas vidas são obras do inimigo. Jesus pode nos conduzir, o Espírito pode nos conduzir aos desertos da vida. É importante fazermos também esta aplicação. E por fim, ainda nesse tópico 1, Satanás é o agente tentador. Lembre que Deus não tentou Jesus. O Espírito conduziu ele ao deserto, mas o agente tentador, quem tentou Jesus, foi o diabo. E aí eu quero ler rapidinho um subsídio para você, professor, que se encontra na página 105 do nosso livro de apoio. Se você não tem, preste atenção no que será lido agora e tome nota e compartilhe com seus alunos, caso você entenda ser necessário. É uma citação de um autor aqui chamado Adeyemo, 2004. Diz assim: imediatamente após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A princípio, pode parecer estranho que a primeira parada após a consagração ao ministério seja o deserto. A experiência de muitos cristãos, porém, diria que é comum passar por tentações imediatamente após uma experiência espiritual rica e repleta de alegria. A verdadeira obra de Deus pode atrair a atenção, melhor dizendo, nociva de Satanás, o inimigo de Deus. Ao mesmo tempo, as maiores experiências espirituais precisam ser testadas para que possamos sair da névoa de euforia e enxergar a dura realidade por trás da experiência. Então achei por bem ler esta citação para você, porque ilustra muito bem. Às vezes nós passamos por uma experiência espiritual muito boa, como no caso do batismo de Jesus. A voz de Deus agora ratificando que ele era o seu filho, confirmando a divindade de Jesus. E logo em seguida vai para o deserto. E na nossa vida não é diferente. Após muitas vitórias, após muitas bênçãos, após muitas experiências boas com Deus, nós somos conduzidos para o deserto. Mas saibamos que até no deserto, Deus está conosco. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, professor! Estamos com mais um momento EBD. Aqui nós queremos lembrá-lo de pedir, solicitar ao seu pastor 5 minutinhos, conversar com ele, junto com o dirigente também da escola bíblica, para vocês fazerem na sua congregação uma reflexão sobre o que está sendo estudado na EBD. Às vezes aquele irmão frequenta o culto de terça, frequenta o culto de domingo, mas nunca vai na EBD. E é justamente no momento EBD que ele vai ser pego. É o momento em que o professor separa 5 minutinhos, em concordância com o seu pastor, para explanar um pouco o que está sendo estudado na lição, tanto de jovens quanto de adultos. Aí você organiza direitinho com ele qual lição vai ser apresentada, rapidamente, de uma forma bem sucinta, mas objetivando informar a igreja do que está sendo tratado na nossa escola bíblica. Quem sabe Deus, através desse momento, desperta corações e o nosso número de alunos na escola bíblica também aumenta.
Então, professor, fica essa dica, o Momento EBD, não deixe de fazer na sua congregação, tá certo? Que Deus lhe abençoe, vamos em frente, rumo a um EBD com mais e mais pessoas e um EBD verdadeiramente ativo em nome de Jesus. Agora, professor, vamos para o nosso segundo tópico da lição, a chegada do inimigo. Então, nós já vimos que Jesus, após o batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E nesse segundo ponto, você precisa detalhar para os seus alunos como se deu essa tentação. Explique que nós nos deteremos apenas na primeira tentação sofrida por Jesus, que foi a tentação que envolveu, em primeira instância, a sua fome. A fome se demonstrou como um sinal para a tentação. Se nós lermos Mateus capítulo 4, nós vamos ver no versículo 2 que a Bíblia diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí o versículo 3, e chegando-se a ele o tentador disse. Então observe que a fome, ou seja, um momento de fraqueza, vulnerabilidade, sentida por Jesus, foi o motivo, foi a razão, foi a deixa para o inimigo entrar agora com a tentação, objetivando fazer Jesus pecar. Nós precisamos explicar esse detalhe da fome e ratificar com os nossos alunos o viés duplo desta tentação. Porque essa primeira tentação, o diabo objetiva pôr em xeque a natureza de Jesus quanto ele ser ou não filho de Deus. E também o tenta para que ele use o seu poder para satisfazer a sua necessidade naquele momento. Em outras palavras, primeiro Satanás tenta Jesus colocando em dúvida a sua natureza como filho de Deus. Depois ele tenta novamente Jesus para que ele usasse o seu poder a fim de satisfazer uma necessidade física que ele estava passando naquele momento. Então, esta tentação tem um duplo viés. É importante nós frisarmos isso para os nossos alunos. Nós precisamos detalhar ainda que não era pecado Jesus comer. Essa tentação não objetiva nos ensinar que é errado comer após um jejum, que tem que esperar mais alguns dias depois do jejum para poder se alimentar. Não é nada disso. A questão aqui é outra. Para isso, eu quero ler um subsídio da página 108, também do nosso livro de apoio, para que nós possamos compreender um pouco mais. Os dons e as forças que Deus concedeu aos seus, nos são dadas não para que as usemos segundo o nosso próprio arbítrio ou vontade, somente para nós mesmos, mas estão aí para que sejam colocadas a serviço daquele que é o doador de todas as dádivas. Eu escolhi essa citação da página 108 do nosso livro de apoio para dizer que Satanás tentou Jesus para que ele usasse o seu poder e transformasse a matéria da pedra em pão para satisfazer uma necessidade sua, momentânea, que ele estava sentindo naquele momento. O pecado não estaria em comer, mas se Jesus tivesse feito essa transformação, se ele tivesse manipulado os elementos da natureza para transformá-lo em prol de seu benefício, aí sim seria pecado. O comentarista da lição defende essa ideia e nós somos inclinados a pensar assim também. Porque Satanás agora, inicialmente, põe em xeque a filiação de Jesus em relação a Deus. Você é mesmo filho de Deus? Se você é, transforma aí essa pedra em pão, mostra o teu poder agora, opera um milagre para teu benefício,
Jesus não poderia fazer isso. Jesus não cede a essa tentação. Jesus lembra, certamente, da voz de Deus ecoando na ocasião do seu batismo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. No capítulo 3 de Mateus. Então Jesus não precisa mostrar a Satanás que ele é o filho de Deus. Porque ele sabia que ele era. Jesus também não precisa agora manipular a matéria da pedra em prol de seu benefício. Isso sim seria pecado. Isso sim estaria contradizendo a natureza de Jesus. Então, neste ponto 2, professor, nós precisamos frisar isso para os nossos alunos. A forma como Jesus foi tentado a sanar a sua fome é que seria o pecado. Depois Jesus iria comer novamente, até porque ele finalizou já o seu jejum de 40 dias. Mas o problema era ali, a maneira. Eu vou transformar porque eu sou filho de Deus mesmo. Não. Aí ele teria cedido à tentação. Mas Jesus venceu a tentação. E agora nós vamos para o ponto 3, analisar um pouquinho a resposta de Jesus. Mas nesse ponto 2, explique isso para os seus alunos. Explique com detalhe a tentação. Qual foi? Explique o duplo viés que nós explicamos aqui para você. Vamos para o nosso tópico 3. Agora vamos para o nosso tópico 3, último tópico da lição. Nem só de pão é o título. Então aqui, professor, como você já deve ter observado, a lição nos leva para o Antigo Testamento, sobretudo o livro de Deuteronômio, e toda a história de Israel no deserto. Quando eles necessitaram da provisão diária de Deus. Eles não tinham alimento, eles não tinham água, mas o próprio Deus se encarregou de saciá-los, de alimentá-los durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Então você retoma essa história, mostra o poderio de Deus e a sua condição de suprir todas as nossas necessidades. E aqui é indispensável focar na resposta de Jesus. Você pode ir outra vez com os seus alunos para Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador chega e diz: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aí Jesus, versículo 4, você vai focar agora nesse terceiro tópico. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Primeira coisa que você vai focar para os seus alunos é a importância das Escrituras. Jesus deu importância às Escrituras. Jesus faz referência às Escrituras. Como vencer a tentação? Usando a palavra de Deus. Salmo 119. Você pode ler esse texto, e já é um subsídio também, bíblico. Você pode ler o Salmo 119, do seu verso 1 até o verso 16. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. E aí você pode ler até o 16. Porque esses versos vão fazer referência à palavra de Deus. Então Jesus vence a tentação com as Escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde está escrito? Jesus fez referência a qual texto bíblico? Deuteronômio. Aí você pode abrir também com seus alunos. Capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha aí a referência utilizada por Jesus. Então você vai levá-los para esse texto, explicar a referência bíblica, né, que Jesus utilizou. Você já vai ter mostrado a importância das Escrituras, e pode fazer isso
lendo o Salmo 119, como nós sugerimos, e focar outra vez na resposta de Jesus, que quer dizer o que para nós? Dependência de Deus. Jesus estava dizendo a Satanás nas entrelinhas, eu não vou transformar essa pedra em pão. Primeiro porque eu não preciso mostrar que eu sou filho dele, porque eu sou. E eu não vou fazer este milagre para meu próprio benefício. Eu não posso fazer isso, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Deus tem condições de nos sustentar, mesmo quando nós não temos recursos naturais como o pão. Porque é isso que o texto de Deuteronômio diz. Olha, ele te sustentou no deserto. Você não tinha pão, você não tinha nada. Mas ele te sustentou todo aquele tempo para te mostrar que nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo, olha, Satanás, o pão aqui não é o principal. Se eu não comer este pão agora, eu ainda vou viver. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso nos mostra a dependência que Jesus tinha de Deus. Jesus não queria fazer nada sem o consentimento do Pai. Ele não queria tomar nenhuma iniciativa se o Pai não o autorizasse. Então, se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele estaria agindo com egoísmo. Sozinho, sem Deus, vou sanar a minha fome. Não. Nem só de pão viverá o homem. A minha dependência ainda está no Senhor. Porque das palavras dele, sim, é que nós viveremos. Glória a Deus. Então, professor, espero que de algum modo nós tenhamos lhe ajudado. Que Deus lhe dê uma aula abençoada. Agora vamos para as nossas dicas pedagógicas. Olá, professores! Estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Em primeiro lugar, lembrá-lo da nossa dica trimestral. Sim, nossa dinâmica que envolve e engloba todo o nosso trimestre, que é a confecção do nosso manual do jovem para resistir à tentação. Não deixe que seus alunos fiquem dispersos. Não deixe que eles desistam no processo da criação do manual. Acompanhe-os paulatinamente. Todo domingo, pergunte a eles como anda a confecção do manual, pergunte se estão conseguindo produzir, veja como está, corrija alguma coisa, caso seja necessário, dê dicas, orientações, ajude-os para que ao final do trimestre, cada um de nossos alunos tenham seus próprios manuais. Servirá como um livreto de consulta daqui a 2, 3, 4 anos, quando eles procurarem nas suas gavetas, nos seus armários, sei lá, em casa, verão o manual realizado, construído para que eles possam resistir à tentação. Então está sendo uma bênção essa dinâmica. Muitas das nossas congregações e salas jovens de EBD estão fazendo. Não fique de fora, professor. Qualquer dúvida, entre no nosso canal no YouTube, veja a aula de número 1 no início desse trimestre. Lá nós estamos explicando com mais riqueza de detalhes como proceder, como fazer, como elaborar este manual. Não fique de fora, venha conosco nesta dinâmica. Como segunda dica pedagógica, nós queremos enfatizar a dica trazida pela nossa lição. A lição do professor, na página 62, sugere aqui um quadro para que nós apresentemos aos nossos alunos. A lição diz, professor, reproduza o quadro abaixo, utilize para mostrar aos alunos, de modo resumido, as tentações e as necessidades utilizadas como base para a tentação de Jesus. Então, no quadro, nós vamos ver fazer pão, em um lado, e no outro, necessidade física, a fome. No outro lado, adorar Satanás. No outro lado do quadro, necessidade psicológica, importância, poder, realização. E ainda tem outro ponto aqui, importante também de ser destacado, mas aí nós deixamos com você, caso queira ampliar esse quadro, imprimir, mostrar aos seus alunos, vai ser muito importante para que eles tenham essa compreensão geral da tentação de Jesus, como sugere a nossa lição.
E agora, querido professor, por último e não menos importante, a nossa dica para a lição desta semana. Nós intitulamos a dinâmica de Respondendo com a Bíblia. Como deve ser realizada esta dinâmica? Nós precisamos criar tentações. Aí você pode criar situações de tentação ou pegar as situações já estudadas por nós nas lições anteriores. Por exemplo, a tentação do orgulho com Nabucodonosor. Você pode escrever rapidamente com seus alunos esta tentação. Ele tinha um grande império, aí você coloca o seu aluno como personagem, né? Você tem um grande império, muito sucesso, muita fama, e agora está tentado a se vangloriar. Dizer que tudo aquilo foi conseguido pelos seus méritos. Então, a situação já está criada, ok? Uma vez a situação criada, os alunos deverão responder às tentações com textos bíblicos. Por isso o título da dinâmica é Respondendo com a Bíblia, fazendo alusão também à resposta de Jesus, que foi bíblica, digamos assim. Então os alunos agora, em dupla ou trio, vão precisar responder a esta tentação. Se você pegar o exemplo que nós acabamos de dar de Nabucodonosor, então o aluno e junto com a sua equipe vão se perguntar: qual texto bíblico eu posso usar para não me vangloriar e achar que todo esse reino, esse império criado por mim foi pela minha glória, foi pelos meus méritos, foi pela minha força. E aí a ideia é eles procurarem na Bíblia, lembrarem de versículos, de histórias bíblicas, alguma passagem bíblica que ilustre bem uma resposta à altura a essa tentação. Ok, professor? Você vai ajudando eles ali, divide a sua turma em grupos, conforme você achar ideal. Nós sugerimos 2 a 3 alunos no máximo, para não ficar grupos muito grandes. Então, essa é a dinâmica para essa semana. Que Deus possa lhe abençoar, lhe ajudar em tudo, continuar abençoando a sua sala, multiplicando seus alunos e que tudo seja para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar este vídeo, de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Até a próxima semana, em nome de Jesus, a todos a paz do Senhor.